Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 9 de abril. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Senado deve votar hoje novas regras do Fundo de Participação dos Estados. Estatuto da Juventude também está na pauta desta semana. Comissão de Meio Ambiente discute projeto que institui selo verde para produtos da Amazônia. E ministro Paulo Bernardo vem hoje ao Senado para audiência sobre a Lei Geral de Telecomunicações. Agora, no Senado em Dia. O plenário deve votar hoje as novas regras do FPE, Fundo de Participação dos Estados. É a parcela que cada estado recebe do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados recolhidos pelo governo federal. Senado e Câmara têm menos de 3 meses para aprovar as novas regras de distribuição do FPE. O relatório do senador Walter Pinheiro mantém os critérios atuais de rateio até 2015. A primeira parte do consenso que estou chamando é aprovarmos uma matéria em que nós possamos assegurar que até 31 de dezembro de 2015 os estados não terão nenhum valor a menor, ou seja, manterão a sua alíquota no que diz respeito ao FPE, sem um centavo a menos. As regras que o relator pretende manter até 2015 foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão de 2010 atendeu a ações movidas pelos governos de Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Anos atrás, em 2003, 2004, nós entramos com essa ação por acharmos que os estados do Nordeste brasileiro ganham muito com o FPE, enquanto os do Centro-Oeste ficam com uma fatia muito pequena. Tem estado do Nordeste que sozinho recolhe mais ou recebe mais dinheiro do que todos os estados e mais o Distrito Federal junto. Então, o nosso questionamento naquela época foi nessa forma. Da forma como está se apresentando hoje, para deixar as regras simplesmente paradas para 2015, 2017, depois nós voltarmos a discutir, nós não concordamos. A bancada gaúcha diz que o Estado perde dinheiro com o parecer de Walter Pinheiro. Na proposta original, o Rio Grande do Sul perde em torno de 500 milhões de reais. A partir de 2016, os estados vão receber o mesmo valor de 2015, corrigido pela inflação, mais a metade da variação real do Produto Interno Bruto. Se a arrecadação do país crescer e o bolo do FPE ficar maior, o dinheiro extra será dividido por uma regra de transição, que vale até 2017. Vão receber mais os estados com maior população e menor renda familiar per capita. Eu vejo o parecer do senador Walter Pinheiro como uma contemplação das reivindicações das regiões que mais necessitam apoio de recursos federais, sem prejudicar, evidentemente, aqueles estados que possuem um índice de riqueza maior. Para evitar distorções, o relatório de Walter Pinheiro prevê algumas exceções. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia concentram quase metade dos brasileiros e ganhariam muito dinheiro com o fundo. Pela proposta, o FPE desses estados será calculado como se cada um deles tivesse, no máximo, 7% da população do país. O objetivo é claramente beneficiar os estados mais pobres. Outro limitador é para a renda. As famílias brasileiras recebem, em média, R$ 668 por pessoa ao ano. Em 17 estados brasileiros, a renda domiciliar per capita ultrapassa 70% da média nacional, que é de R$ 467,60. O FPE desses estados será calculado com desconto. É o caso de São Paulo. A São Paulo não agrada, né? Na minha opinião, porque São Paulo, que contribui com cerca de 40% do conjunto dos recursos que compõe o Fundo de Participação dos Estados, recebe hoje apenas 1%. Apenas 1%. E na proposta do senador Walter Pinheiro, esse 1% vai diminuir, vai cair para 0,8%. Então eu não posso concordar. As novas regras de distribuição do FPE estão na pauta desta terça-feira, mas o parecer do senador Walter Pinheiro ainda pode mudar. Parlamentares apresentaram 14 emendas de plenário
que sugerem mudanças no relatório. Tem uma que propõe passar o valor de corte de 70% para 75%, uma outra que passa para 80%. Nós temos uma emenda que introduz a área no rateio do FPE, uma outra emenda que introduz o PIB cheio, não o PIB per capita, mas o PIB cheio no rateio também no rateio do FPE. Outras ainda que provêm compensações em função de perdas que sejam impostas ao FPE em função da política de desoneração tributária que vem sendo praticada pelo governo federal. E amanhã os senadores devem votar o Estatuto da Juventude. A proposta prevê uma série de benefícios para as pessoas que têm entre 15 e 29 anos de idade. Eles são mais de 51 milhões em todo o Brasil, uma faixa importante da população que deverá ter garantidos em lei direitos essenciais, como saúde, educação, trabalho, cultura, lazer, mobilidade e acesso à justiça. O estatuto, que tramita no Congresso há quase 10 anos, ainda estabelece que o Estado é obrigado a manter programas de expansão do ensino superior, com oferta de bolsas de estudos em instituições privadas e financiamento estudantil. Para a Secretária Nacional da Juventude, com o Estatuto, as políticas voltadas aos jovens passarão a ser reconhecidas como políticas de Estado. É uma oportunidade histórica para o Brasil promover ainda mais do que a gente já está promovendo em política de juventude para inserir esses jovens, de fato, no desenvolvimento nacional. Então, o Estatuto ele adquire muita força e importância por isso, que ele ajuda a instituir essa política de maneira permanente, ele aponta a criação de um Sistema Nacional de Juventude para definir melhor a atribuição dos entes federados, a forma de financiamento da política, a importância da criação dos conselhos de juventude, né? Por um outro lado, ele é extremamente importante porque ele é uma grande declaração de direitos da juventude, então ele reafirma este conceito de jovem de 15 a 29 anos, ele possui um conjunto de características, ele não é só uma fase de transição, precisa ter um conjunto de políticas diferenciadas, né? E aponta, então, em sendo um jovem sujeito de direitos, quais são esses direitos. O Estatuto também garante a meia entrada em eventos culturais e esportivos para jovens comprovadamente carentes, mesmo que não estejam matriculados em nenhuma escola. A expedição das carteirinhas será feita preferencialmente pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela UNE e pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, mas sem garantia de exclusividade. O jovem precisa de ter acesso à cultura, né, mais facilmente, e muitos não têm uma renda. O Estado tem a obrigação de garantir esse tipo de coisa, e é mais um mecanismo para facilitar o acesso da população a vários, outros meios que envolvam cultura, arte. O Estatuto garante ainda a jovens carentes passagens gratuitas em ônibus interestaduais. De acordo com o texto, as empresas deverão reservar em cada veículo 2 assentos gratuitos e 2 com 50% de desconto para jovens de baixa renda. O jovem está se preparando para o futuro. Eu acho que uma ajuda, sim, seria um incentivo para ele, né? Se ele quer viajar para estudar, acho que seria um incentivo, eu acho que é razoável. É importante que isso vire realidade, né? Que eles tenham acesso, né? E que não seja só um direito deles, mas que seja uma realidade para eles, né? Qual a importância da aprovação desse estatuto? Primeiro, ter um diploma legal que consagre direitos da juventude brasileira. Segundo, consolidar direitos já conquistados, já existentes e que são regulamentados por leis infraconstitucionais nos municípios e nos estados, como é, por exemplo, o direito da meia entrada. Depois, ampliar direitos, como é, por exemplo, o direito à meia passagem, existente em muitos municípios brasileiros para transportes urbanos e ampliado no Estatuto, a partir de agora, para transportes interestaduais. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia faz audiência sobre os 15 anos da Lei Geral de Telecomunicações. Os convidados são o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, João Batista de Rezende. A audiência pública também na Subcomissão Temporária da Aviação Civil. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Wellington Moreira Franco, é o convidado para falar sobre as prioridades da pasta.
e uma terceira audiência pública, desta vez na Comissão de Assuntos Sociais. Em debate, a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece o princípio da negociação coletiva entre trabalhadores públicos e os governos das 3 esferas, municipal, estadual e federal. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Assuntos Econômicos analisa na reunião desta manhã 15 proposições. 6 são projetos de lei terminativos, ou seja, aqueles que têm uma decisão final na própria comissão. Grande parte das matérias concede benefícios fiscais. Um dos projetos dá a isenção do imposto sobre importação na compra de instrumentos musicais adquiridos exclusivamente por músicos no exterior. Outro projeto concede aos deficientes auditivos a isenção do IPI na compra de automóveis. Uma terceira proposta autoriza a União a dar isenção fiscal e suspender temporariamente a cobrança de tributos das pessoas e das empresas que forem vítimas de desastres. E um quarto projeto reduz a 0 as alíquotas da COFINS e do PIS/PASEP na venda de produtos originários da piscicultura. André? Obrigado, Ronaldo. Daqui a pouco, às 8h30, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor realiza audiência pública. Em debate, as denúncias veiculadas pelo programa Fantástico da TV Globo sobre as condições dos abatedouros bovinos no país. Depois, a comissão analisa projetos, entre eles o que institui o selo verde para produtos de origem amazônica. O selo verde Preservação da Amazônia vale para a Zona Franca de Manaus, zonas de processamento de exportação e áreas de livre comércio na Amazônia Legal. A região inclui os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e parte do Maranhão. O selo vai atestar a qualidade ambiental dos produtos. O consumidor está muito exigente, ele quer saber a origem dos produtos, ele quer saber o que tem dentro dos produtos. E é dessa maneira, com um consumidor mais exigente, que a gente vai ter um planeta melhor, um mundo melhor e o que a gente chama de comércio solidário e sustentável. Para conseguir o selo verde, os fabricantes devem gerar empregos que não causem desmatamento, usar meios de transporte de pouco impacto sobre o ambiente e menos risco à saúde. O governo vai levar em conta se os produtos podem ser reutilizados ou reciclados. Se eles forem descartáveis, as empresas serão obrigadas a recolher os resíduos após o consumo. Por exemplo, uma madeireira que queira estar inserida e receber o selo verde, ela vai ter que comprovar com critérios e regras muito mais rígidas que ela promove a extração através do manejo florestal, que ela cumpre todas as regras, não é? E isso ajuda muito na comercialização do seu produto. O professor de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília acredita que o selo verde pode reduzir os danos da indústria sobre a Amazônia. A partir do momento que o Estado, que a sociedade oferece uma alternativa de geração de renda que seja compatível com os preceitos do desenvolvimento sustentável, isso traz benefícios para todo o meio ambiente. Mas alerta que os critérios para a certificação das empresas precisam ser mais debatidos com a sociedade. Deve ser regionalizado, a gente não pode estipular de forma reducionista os mesmos critérios e qualquer condições, né? Isso deve ser levado também em conta a escala de produção. Para a indústria, adequar as empresas ao selo verde pode sair caro, de 5% a 40% do custo total do produto, dependendo do tipo de atividade. E o pequeno empresário, naturalmente, ele tem uma dificuldade, é um custo adicional para ele, que ele vai acabar tendo dúvidas. Os empresários querem compensações do governo. O importante é que você motive as empresas, e isso são através de incentivos de várias naturezas, ou fiscais ou financeiros. Muitas empresas vão querer entrar dentro desse programa, porque um produto que venha lá, um selo verde que mostra que aquele produto é produzido na Amazônia e ajuda a preservar a floresta, esse produto já vai ganhar uma parcela muito importante do mercado nacional e do mercado internacional. Depois da análise de projetos, ainda dentro da Comissão de Meio Ambiente,
deve ser instalada a subcomissão de acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A audiência pública na Comissão de Educação. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, fala sobre as prioridades da pasta para 2013. E dentro da Comissão de Direitos Humanos serão instaladas 4 subcomissões em defesa da mulher, de combate à pedofilia, direitos da criança, adolescente, juventude e idoso, da memória, verdade e justiça e para enfrentamento do tráfico nacional e internacional de pessoas e combate ao trabalho escravo. Ontem, Dia Nacional do Sistema Braille, o presidente do Senado anunciou o plano de adequação dos prédios da casa para atender às necessidades dos deficientes visuais. Em 30 dias, placas em Braille vão identificar os gabinetes dos senadores. Escadas serão sinalizadas e uma planta baixa tátil para o uso de bengala ficará disponível. Acompanharam a cerimônia de lançamento do plano deficientes visuais que trabalham na gráfica do Senado. O Senado é muito distante da realidade dos deficientes no que tange ao acesso. E essas medidas vão nos aproximar ainda mais do Senado Federal. O presidente também informou que vai pautar alguns projetos de lei sobre o tema. Entre eles, o que regulamenta a profissão de revisor em Braille e o que prevê aposentadoria especial para pessoas com deficiência. No plenário, o presidente lembrou que o Senado já aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência e disse que vai colocar em votação o projeto que estabelece a doação de cães-guias aos deficientes visuais. Ele também destacou o trabalho da gráfica do Senado, única em Brasília especializada em impressão Braille. São impressos em Braille aqui no Senado a Constituição, os Códigos Civil e Penal, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, os Estatutos do Idoso, da Criança e do Adolescente, as leis Maria da Penha e de apoio às pessoas com deficiência, além do Jornal do Senado e várias outras publicações de interesse geral. O presidente do Senado também recebeu representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Eles pediram que o Congresso proíba o financiamento privado de campanhas políticas e anunciaram que já preparam um projeto de iniciativa popular para essa finalidade. A partir do financiamento democrático de campanha, nós teremos aquilo que se diz um homem, um voto. O que nós temos hoje é que muitas empresas elas acabam alcançando recursos significativos para determinadas campanhas políticas em detrimento de outros que não alcançam estas facilidades. O Senado prestou homenagens em memória dos mortos no Holocausto. Uma exposição e uma sessão especial lembraram os 70 anos da revolta dos judeus na Polônia e a história de crianças que sobreviveram ao regime nazista. A sessão especial do Senado relembrou que 6 milhões de pessoas, a maior parte judeus, foram mortas nos campos de concentração nazistas. O Holocausto é um dos maiores massacres da história. Em busca da pureza racial, o regime comandado por Adolf Hitler imprimiu uma perseguição contínua aos judeus que viviam em vários países. O desespero das vítimas que caminhavam para um campo de extermínio levou à revolta do gueto de Varsóvia, em abril e maio de 1943, quando foram mortos 13 mil judeus. A insurreição do gueto de Varsóvia constituiu, portanto, reação desesperada e desafiadora da pequena porção da população judaica que ainda permanecia viva, algo em torno de 60 mil pessoas, articuladas meses antes do massacre final, que teve início na noite da Páscoa judaica, em 19 de abril de 1943. Para homenagear as vítimas do Holocausto, o Senado também inaugurou a exposição Tão Somente Crianças. As fotos descrevem histórias dramáticas de meninos e meninas que tiveram a infância roubada pelo nazismo. Os temas relacionados ao Holocausto, eles são sempre atuais e desafiam todos nós diante do mal absoluto do significado do nazismo, de jamais permitirmos a intolerância, o ódio, os fundamentalismos de nenhum tipo e buscarmos que o Brasil e o mundo contemporâneo possam agir sempre em paz e com respeito à diversidade. Cada silhueta traz à memória uma criança vítima do Holocausto. Para os nazistas, a idade e a inocência não garantiam o direito à vida. Pelos mais diversos motivos, eles assassinaram 1,5 milhão de crianças nos campos de concentração. Demétrio morreu porque era cigano.
Gunther, porque tinha uma deficiência física. Estas 3 irmãs, por professarem a fé das Testemunhas de Jeová. E esta menina, por ser negra. Quando nós falamos das crianças, possivelmente as pessoas fiquem mais sensibilizadas a tudo isso que aconteceu nessa grande tragédia que foi o Holocausto. O que existe no Brasil talvez seja ainda um desconhecimento, porque nós criamos em Curitiba o primeiro museu do Holocausto no Brasil. Em outros países existem dezenas e centenas de museus e de locais para lembrança. A resistência dos judeus produziu histórias que mantiveram viva a esperança de um mundo sem perseguições. George é um sobrevivente. Nasceu em um campo de concentração. Quando a mãe, Romena, estava grávida, foi enviada com a família para Auschwitz, na Polônia. O pai de George fugiu. O avô e o tio foram mortos na câmara de gás. Junto com outras 6 mulheres, a mãe deu à luz em um campo de trabalhos forçados. Eles foram salvos quando o exército norte-americano dominou a Alemanha. A família voltou para a Romênia, mas 15 anos depois veio para o Brasil, fugindo do regime comunista. Na verdade, isso é um caso único na história do Holocausto. E eu acho que foi a mão de Deus. E também uma conspiração de sorte, porque minha mãe foi deportada grávida com 11 semanas, que se soube depois, e acabou indo para Auschwitz. Em Auschwitz estava junto meu avô paterno, meu tio paterno. Meu pai não chegou até lá, que se jogou do trem e acabou se salvando, depois acabou no fronte russo e no fim ele se salvou. A emoção de quem nasceu marcado para morrer e se tornou símbolo da luta pela vida demonstra que é preciso relembrar sempre as atrocidades do regime nazista. Imagine que no século XXI ainda tem mandatários, caso concreto o presidente do Irã, que nega a existência do Holocausto. O Holocausto foi uma outra tragédia fabricada pelo ser humano. A exposição Tão Somente Crianças vai até o dia 28 de abril no Salão Negro do Congresso Nacional, de 9 da manhã às 5 da tarde. E nos dias 12, 19 e 26 de abril, às 10 horas, haverá palestras com os sobreviventes do Holocausto no auditório do Interleges, em Brasília. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.